Muitos pais me perguntam, mas Elaine, já que eu não posso brigar, não posso pôr de castigo, o que eu faço para o meu filho cooperar mais e fazer o que é esperado deles? Vamos falar sobre isso? Muitos pais ficam na dúvida do que fazer, já que não é para ficar brigando, conforme a gente já tem falado muito aqui neste canal. Mas o que é importante os pais lembrarem é de alguns pontos que nós já conversamos. Primeiro, os filhos precisam saber que existe uma rotina. Então, os pais precisam fazer reuniões em família, conversar primeiro, sobre quais são as rotinas, fazer o quadro de rotinas e já está estabelecido o que cada filho precisa fazer, em que eles precisam ajudar em casa, quais são as responsabilidades deles durante aqueles dias, durante a semana. Então, também é importante os pais lembrarem que os filhos precisam ter regras. Existem regras na casa, na família, que precisam ser cumpridas. Outra coisa que pode ser feita é deixar que aconteçam as consequências naturais. Consequências naturais é aquilo que é esperado e o filho, por exemplo, não fez, então vai existir uma consequência por aquela coisa que ele deixou de fazer ou determinada coisa que ele deveria ter feito e não fez. Então, é deixar tanto a criança como o adolescente sentir a responsabilidade, sentir as consequências de não ter feito o que devia ser feito por ele. Claro, eu vou dar um exemplo. A criança, ela, depois de tomar banho, já ficou combinado lá nas reuniões de família, no quadro de família, ela tem que pegar a roupa suja e colocar no cesto. Mas ela não coloca. Ela deixa lá as roupas jogadas por lá, pelo quarto, ou até pelo banheiro. Então, o que os pais devem falar? Vai lá, pega essa... Não devem falar. Somente o pai ou a mãe, se a criança for pequena, claro, né? É bom ter mais paciência e falar, olha, o que a gente faz com a roupa suja? Se for um adolescente, vai deixando lá. De repente, ele vai sentir falta da roupa que ele queria para sair, para fazer alguma coisa e não tem aquela roupa suja. Não tem, aliás, a roupa limpa que deveria estar lá no cesto de roupa suja. Aí ele vai perguntar, cadê aquela minha calça, minha roupa, minha blusa, meu vestido? Aí você simplesmente vai dizer, bem, as roupas que estão no cesto de roupa suja já pus todas para lavar, já estão lavadas. Se não estava lá, ela deve estar suja. E é importante deixar a pessoa, a criança, o adolescente, o adulto, deixar sem aquela roupa, ele vai sentir falta, daquela necessidade. Então, para que ele se lembre da próxima vez de sempre pegar a roupa e colocar no cesto de roupa suja. Outra coisa que também pode ser feito é quando as crianças deixam os brinquedos espalhados no chão. E aí você fala 100 vezes. A Elaine, eu falo 100 vezes. Já falei 100 vezes aqui que é para catar os brinquedos e guardar os brinquedos no lugar. Gente, falar 100 vezes não resolve. Ou até porque as crianças sabem que no fundo, os pais vão acabar arrumando, né? Vai brigar, mas vai ficar por aquilo mesmo. Então, o que pode ser feito? Primeiro, sempre com antecedência, avise nas reuniões de família. Olha, os brinquedos que ficarem espalhados, eu vou recolhê-los. E aí, se eu recolher, se vocês não pegarem e não guardarem, eu vou recolher, vou colocar numa caixa, vou guardar lá em cima do guarda-roupa e vocês vão ficar um bom tempo sem os brinquedos. Avisar antes em reuniões de família. Aconteceu no final de semana que as crianças deixaram tudo espalhado. Você vai falar, simplesmente, e os brinquedos? Não fique falando a frase, eu já avisei que vocês têm que ir lá pegar os brinquedos. Não fale isso. Simplesmente, e os brinquedos? O que vamos fazer com eles? O que vocês vão fazer com os brinquedos? Somente isso. Se mesmo assim as crianças enrolarem, deixarem lá, você pode dizer a eles, vocês querem guardar os brinquedos ou quer que eu guarde os brinquedos? Porque eles já sabem, se você guardar os brinquedos, você vai guardá-los, mas vai deixar lá na caixa, lá em cima do guarda-roupa, e eles vão ficar lá um bom
muito tempo, até você perceber que eles têm responsabilidade para brincar e guardar os brinquedos. Então, é necessário deixar que as consequências das atitudes deles sejam sentidas. Por exemplo, também, na questão dos adolescentes. Às vezes eles não querem estudar. Você vai falar na reunião de família também. Olha, se você não estudar, você vai poder... Talvez você não vai conseguir passar de ano, vai ficar reprovando, vai reprovar, vai ter dificuldades. E nós também vamos ter que confiscar o celular. Porque tanto você pode avisar as crianças e os adolescentes, tanto o celular quanto os brinquedos são uma coisa que vocês têm, são privilégios que vocês têm. Porque vocês estão fazendo as outras atividades que devem ser feitas. Se por um acaso vocês não estiverem estudando ou não ficarem, né, não forem bem na escola, vai ter que ficar sem o celular, sem o tablet, sem o computador. E aí você avisa isso antes. Se acontecer, não fique avisando, como sempre, gente. Falar 100 vezes não é eficaz. Se você falou 100 vezes, significa que não está dando certo. Não continue lá sem, né, falar nada. Deixe o adolescente, deixe a criança e deixe ele ter as consequências naturais das responsabilidades das atitudes deles. Se caso realmente eles não tirarem boas notas, vão ter que ficar sem o celular por algum tempo. Então, vocês têm que determinar quais são as consequências e as crianças têm que entender que elas têm que passar por aquelas consequências. Senão, como vamos criar o senso de responsabilidade e cooperação? Se elas não sentem a frustração de ficar sem aquele objeto que elas estão tendo de privilégio. Porque, gente, celular é privilégio, tá certo? Então, se nós temos privilégios, nós temos que cuidar desses privilégios, cuidar desses bens que são privilégios. Então, isso determina uma responsabilidade. Se não cumprimos as responsabilidades, não tem privilégios. É simples assim. Vamos dizer também na questão da comida. Eu vejo muitos pais reclamando. Porque o meu filho não quer comer na hora, não almoça, depois fica me pedindo. O que deve ser feito? Também deve ter consequências naturais. Por exemplo, se ele não quer almoçar, tudo bem, não obrigue, não brigue, não fique reclamando, falando que se ele comesse e que ele tem que pensar nas criancinhas que não tem nada para comer. Não. Sem esse blá, 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 que a criança só vai ouvir blá, 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 blá. Elas não escutam o que a gente fala. Então, seja assertivo. Se você não comer, você vai ficar com fome e só vai poder comer só na hora do lanche, lá de tarde. Não vai poder comer nada até lá. E aí, realmente, se a criança não comer, tudo bem, deixa ela sem comer. Mas, Elaine, ele vai ficar com fome, vai ficar desnutrido. Não vai. 2, 3 horas, né? Dependendo do horário do lanche na sua casa, ele não vai ficar desnutrido. Até porque você não pode dar biscoitinhos, iogurte, um suquinho, sobremesa. Não pode, gente. Se a criança quer sobremesa, só depois que ela comer a comida. E não é para dar biscoitinhos, essas coisas no meio do intervalo, porque senão ele vai ficar fraquinho, vai ficar com fome. Gente, deixa ele com fome. Até porque ele vai entender que eles têm que comer naquele horário, se não comer, vai ficar com fome. E uma, até 2 vezes ele vai ficar com fome. Na terceira eu garanto, gente, ele vai comer. Ele não vai esperar você esperar até a hora do lanche, não, que ele vai saber que é o horário de comer e que ele precisa comer naquele horário. Então, fique bem claro, pessoal. As crianças, elas precisam sofrer as consequências das suas atitudes. Criança pequena, criança, né, maiorzinha, adolescentes. E eles precisam entender que existem responsabilidades a fazer e dessas responsabilidades têm consequências. Então, lembre-se sempre, converse, tenha paciência ao conversar, ensine,
ensine antes, ensine as crianças como guardar, o que fazer, ensine que ela precisa comer, ensine ao adolescente que ele precisa estudar, mas se eles não cumprirem os combinados, eles vão ter consequências naturais. Isso, gente, é para a vida. As pessoas aprendem com as consequências dos seus atos. Se nós agirmos com responsabilidade, muito provavelmente vamos ter consequências boas. Se nós não agirmos com responsabilidade, muito provavelmente as consequências não vão ser tão boas assim. Então, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Então, faça reuniões em família, faça o quadro de rotinas, ensine o seu filho o que ele precisa fazer e tenha paciência, porque sempre, sempre seja gentil e firme ao mesmo tempo. Faz sentido para você? Se faz, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com o seu parente, passe ele para mais pessoas. Também me siga lá no meu Instagram, Elaine R. Silva Eduque, que eu também sempre posto dicas lá. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau.